A exploração infantil é um dos nossos mais graves problemas sociais. Todos os dias, milhares de crianças e adolescentes deixam de brincar, de estudar e de ter seus direitos garantidos, pois são obrigados a trabalhar em regime de exploração. De forma velada ou explícita, no campo ou na cidade, dentro de casa ou fora dela, a exploração infantil é crime e dá cadeia. Baixe agora o aplicativo SOS Infância. Com ele é possível fazer denúncias sobre o trabalho infantil e outras formas de violação dos direitos de crianças e adolescentes. O download é gratuito, simples e rápido, e você pode fazer a denúncia de forma anônima, indicar o local da ocorrência e até tirar foto do ocorrido. Use o aplicativo ou Disque 100 para denunciar por telefone. Exploração infantil é crime e dá cadeia. Denuncie e compartilhe um futuro onde a infância é realidade. Governo de Mato Grosso. Quando a transformação acontece, o resultado aparece. Olá, você já tentou andar a pé pelas ruas de Cuiabá? Na verdade, pelas calçadas da nossa capital? Já tentou atravessar uma faixa de pedestre onde não há fluxo de carros, que é exclusiva para os pedestres? Se você já fez isso, sabe qual é a dificuldade. Pois é, então a valorização do pedestre está sendo trabalhada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Sobre este e outros assuntos nós vamos conversar com o secretário Antenor de Figueiredo Neto, secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, sobre o programa Faixa Cidadã. Secretário, aproveitando a deixa, o senhor já andou ali pelas regiões de Cuiabá, pelas calçadas, pelos buracos que a gente encontra a pé? Já andei, Lídice, já andei pelas faixas, já andei pelas calçadas nossas, é um problema, né? Existe calçada de todo tipo, então é complicado essa acessibilidade em Cuiabá, mas nós estamos trabalhando para melhorar. Fale um pouco sobre o Faixa Cidadã, como é que funciona? Faixa Cidadã foi um projeto, né, de até então, na época, o Emanuel Pinheiro era secretário da SMTU, antiga Secretaria Municipal de Trânsito Urbano, hoje CEMOB, e na época que ele foi secretário, ele tentou implantar esse projeto. Houve alguns problemas, ele acabou retirando esse projeto. Agora, com o prefeito, ele quis colocar esse projeto para a cidade. E assim nós estamos fazendo. Foi lançado agora, dia 31 de maio, um projeto bastante ousado. Eu digo ousado porque mexe com vidas, né, Lídice? E é um projeto que eu tenho certeza que Cuiabá vai absorver. Já se nota a educação do motorista, a paciência do motorista com o pedestre. E eu tenho certeza que Cuiabá vai ser referência no Brasil da faixa cidadã. Avançar na faixa de pedestre é infração de trânsito? É infração grave, né? Gravíssima. 7 pontos na carteira, de R$ 293 o valor da multa. E além do crime, né? Pode atropelar um pedestre causando a morte. Mas assim, é muito ousado esse projeto, Lídice. Eu tenho certeza que nós vamos ter êxito, né? Inclusive, eu gostaria de contar com vocês da imprensa para que divulgue mais esse projeto. Quanto às faixas, em muitas regiões elas estão já apagadas, né? A sinalização já um pouco envelhecida. Existe um projeto dentro disso daí para revitalizar, para repintar essas faixas? Porque teve ruas também, inclusive, foram recapeadas. Como é que a Secretaria está trabalhando isso? Lídice, aqui em Cuiabá existe um problema em relação ao nosso pavimento. Tá? Nosso pavimento é muito ruim. Não, às vezes, pelo produto que se usa, pelo material que se usa, até mesmo às vezes pelo calor. Existem muitas faixas que precisam ser revitalizadas, mas nós já revitalizamos mais de 150 faixas para esse programa e continuamos revitalizando. Não só a revitalização, como também a campanha em si continua. A campanha vai ser o ano inteiro. Nós estamos revitalizando essas faixas para que a pessoa possa ver melhor essa faixa e o motorista também. Tá? Inclusive tem projetos aí de umas faixas inteligentes, né, cidadã inteligente, para que o pedestre atravesse com mais segurança e o motorista veja também ela mais rápido e assim ele possa evitar o acidente. Existem alguns pontos da cidade em que existe lá um semáforo como botoneira, né? Para que as pessoas possam acionar aí, porque são faixas exclusivas de pedestre. Uma delas, por exemplo, próxima ali, quase em frente do Hospital de Câncer. E a botoneira está quebrada, os motoristas não respeitam aquela faixa. Como é que a Secretaria trabalha essa questão? Em falar em respeito, Lídice, eu estive em Brasília, quando resolvemos lançar esse projeto, eu fui ver em Brasília. Brasília
para quem não sabe, é a cidade referência em faixa de pedestre. Tá? E eu fiquei surpreso lá com o que eles estavam pensando de Cuiabá em relação à faixa de pedestre. Para eles, Cuiabá não existia faixa, respeito zero, né? E eu falei, não, Cuiabá está evoluindo muito em relação ao trânsito, nós respeitamos a faixa, nós queremos mais respeito. E a gente nota que realmente está existindo mais respeito com o motorista. Eu acredito que nós vamos ter um trânsito melhor daqui a um tempo. Mas assim, o que eu falo em respeito, Lídice? A faixa exclusiva para ônibus não está sendo multada e o pessoal está respeitando. Existem uns engraçadinhos que continuam andando. Você está naquela fila imensa, passa o cara de lado de você, você fica até puto, né? Mas em relação às botoeiras, hoje o parque semafórico nosso, quando eu falo parque semafórico, compreende todos os semáforos, botoeiras, né, sinais luminosos, está todo ultrapassado. São equipamentos de 20 anos atrás. E essas botoeiras, muitas vezes, não existe mais peça de reposição, sem contar com a ação dos vândalos. Né? Tem pessoas que travam a botoeira com clipes, com palito, porque ela só é acionada quando o pedestre vai passar. Então, também nós estamos trocando todo o parque semafórico. Acredito que agora, no segundo semestre, o prefeito Manuel Pinheiro está trazendo coisa de ponta para o semáforo de Cuiabá, o semáforo inteligente, onde ele vai ver onde está o maior problema no trânsito. Naquele momento, ele vai fazer a leitura e fazer o trabalho como se fosse o agente. Então, no segundo semestre, vamos trocar todo o parque semafórico. E as botoeiras, nós estamos trocando também quando há peça de reposição. Quando não é, infelizmente, a gente tem que aguardar a vinda da fábrica. Bom, aproveitando a deixa que o senhor falou da faixa exclusiva para ônibus, a partir de quando vão ocorrer as multas, efetivamente? Olha, ficou para dia 6 de julho, né, se eu não me engano. Né? Também aí, então, o prefeito suspendeu por 120 dias, né? Mas eu tenho certeza que nós não vamos ter problema, tá? Porque o pessoal está respeitando muito mesmo a faixa. Cuiabá está ganhando com isso, parece que não, mas nesse trajeto da Avenida do CPA, teve empresas que já ganhou 10 minutos no tempo de viagem, origem e destino. Essa é a comodidade para o usuário, é o menor tempo que ele fica dentro do coletivo. Quer dizer, em detrimento ao carro, nós estamos beneficiando o usuário do transporte coletivo. Falando também um pouco de, acho que talvez uma das infrações que vocês verificam mais no trânsito, o uso do celular. Falar ao celular, manipular o celular, a gente ainda vê muito isso. Como é que a CEMOB está tratando? Pelo que eu até já dei uma pesquisada lá na Secretaria, no site da Secretaria, já houve uma redução aí. Sim. Como é que está essa fiscalização? O uso do aparelho celular no volante era vice-campeão de multa, né? Perdia para o uso do cinto. E agora, mês de maio, diminuiu o número de multas. Eu acredito que seja por causa do vídeo monitoramento. Porque através do vídeo monitoramento nós estamos assim observando as irregularidades do trânsito, principalmente com o motorista. Eu acredito que tenha sido através do vídeo monitoramento e a presença dos agentes na rua. O agente não está para multar, mas sim para inibir as infrações. Então nós estamos diminuindo o número de infrações com o vídeo monitoramento e com a presença do agente nos principais gargalos dentro de Cuiabá. Por falar nisso, secretária, a gente sabe que não é de hoje, existe aí às vezes uma certa animosidade da população quanto à presença dos agentes, a fiscalização que os agentes fazem no trânsito. Já houve uma época na história da secretaria aqui em Cuiabá, agressões contra agentes de trânsito. Como é que a secretaria está trabalhando essa atuação dos agentes de trânsito na capital? Você tem quantos agentes hoje? Hoje nós possuímos 190 agentes aproximadamente, né? Entre pessoas que trabalham administrativamente, agentes que trabalham com o transporte e agentes que trabalham com o trânsito. E nós temos trabalhado com cursos, né? Para que esses agentes sejam capacitados para que possam trazer o melhor serviço para o usuário. E diminuiu muito essa agressão. Da outra vez que eu fui secretário, as agressões eram constantes, era uma vez por semana, tínhamos problemas de agressões, era boletins de ocorrência. Infelizmente, o agente não era respeitado. Hoje o agente está mais respeitado. Na verdade, o agente existe para proibir as infrações de trânsito, até para segurança. Quando tem um acidente, é o agente que vai. Quando tem um problema de óleo na pista, é o agente que vai.
facilitador, né? Facilitador do trânsito. Mas assim, o respeito aumentou muito, como eu disse agora há pouco, né? O motorista cuiabano está de parabéns. Como é que hoje funciona a remuneração do agente? Ele recebe por infração que ele emite? E muita gente acha que quanto mais multa o agente dá no trânsito, maior vai ser a remuneração dele no final do mês. Então tá, vamos deixar uma coisa bem clara aqui agora. É mito ou verdade, né? Falar como... É mito, né? O agente, ele recebe por produtividade, mas essa produtividade é cheia, ele tem um fixo, né? E existe uma produtividade. Não é só multa que é produtividade. É uma intervenção do agente na via, já é 1 ponto ou 2 pontos, eu não me recordo quantos pontos são. Mas qualquer ação do agente no trânsito já conta com produtividade. Hoje ele recebe a produtividade cheia. Então, independente se ele multar ou não, ele recebe o seu salário. Agora, o agente não pode ver uma infração e ficar de braços abertos, né? Isso é prevaricação, inclusive, sob pena de PAD. Então, ele faz o trabalho, seja multa ou não, mas independente disso, ele recebe o salário dele cheio. Ele é servidor concursado. Servidor concursado. Voltando ainda na questão dos celulares, aqui algumas informações que a gente buscou no site da Secretaria de Mobilidade Urbana. De janeiro desse ano a 13 de junho de 2017, foram 3.760 infrações, né, celular ao volante. No ano todo de 2016, foram mais de 4.000 infrações. Tem algo interessante aqui que é o seguinte, houve uma alteração porque simplesmente se a pessoa estiver segurando o celular, agora é infração também, não independe de ela estar utilizando ou manuseando. Porque o que a lei do Código Brasileiro de Trânsito manda? Que o motorista permaneça com as 2 mãos no volante. Então, a partir do momento que ele está com uma mão já fora do volante, subentende-se que já é uma infração. Então, o certo é as 2 mãos no volante. Então, já também é uma infração. Agora, também não vamos ser a ferro e fogo, né? Às vezes, um descuido. Então, assim, quem faz a notificação, Lídice, são os agentes, não é a câmera de monitoramento. Tá? São os agentes que ficam na nossa central e assim que ele vê a irregularidade, ele notifica. Hoje nós colocamos os melhores agentes dentro do nosso centro de controle, né? Até para bom senso. Então, não são todas as vezes que acontecem essas multas. Mas a secretaria vive de multa. Não, nós não vivemos de multa. Então, às vezes, a gente passa algumas coisas em branco, porque até às vezes é bom senso. Então, não é toda vez que a gente vai levar a ferro e fogo. Para onde vão essas multas de trânsito? Em que são aplicadas? Pois é uma pergunta que eu estava esperando que você fizesse. Eu queria dizer o seguinte, o mau condutor, aquela pessoa que abusa da velocidade, aquele que avança o sinal vermelho, aquele que para na vaga de idoso ou de PCD, ele está ajudando a recapear a avenida do CPA, está ajudando a recapear a avenida Fernando Correia. Ou seja, parte desse recurso está sendo transferido para a Secretaria de Obras para fazer esse recapeamento. Inclusive, acho que ano que vem nós vamos investir em passarelas. Cuiabá não tem passarelas. Então, às vezes, a pessoa coloca uma faixa de pedestre na Miguel Sutil e acaba interrompendo o trânsito. Então, ano que vem, nós vamos investir parte desse dinheiro, já está programado para o orçamento do ano que vem, em passarelas. Ou seja, o recurso das multas de trânsito, elas são revertidas para benefícios do trânsito. E quanto às blitz, secretário, como é que elas estão sendo feitas? Estão sendo realmente efetivas essas blitz, principalmente em relação à lei seca? Pois é, Lídice. Infelizmente, eu até disse numa reportagem numa outra emissora que eu queria que o vídeo monitoramento, o equipamento fosse lá e tirasse o pé do acelerador do motorista, tirasse o copo da bebida do motorista. A maioria dos acidentes é excesso de velocidade e bebida alcoólica. A faixa etária que mais se morre em Cuiabá é de 18 a 25 anos, são jovens. Jovens, né? Tá? E desses jovens, 43%, esses acidentes são causados por uso de bebida alcoólica. Então, as blitz vão continuar. Nós estamos trabalhando em conjunto com a Deletran, com o delegado Cristian, que vem fazendo um ótimo trabalho junto com a CEMOB, com a Polícia Militar, e nós estamos trabalhando com essas instituições para que a gente possa dar mais segurança. Tá? Tirar um motorista bêbado da rua não é só segurança para ele, é segurança para outros também. Né? Nós já vimos vários casos aí de pessoas que mataram famílias
alcoolizado no volante. Então as blitz vão continuar, nós estamos trabalhando intensamente e nós gostaríamos que o pessoal respeitasse mais, né? Hoje existem vários meios de locomoção, tem Uber, tem táxi, tem mototáxi, né? Então, vai de Uber, vai de táxi, vai de mototáxi, mas deixa o carro em casa se você for beber. Para a gente lembrar aí, quais são as penalidades para quem é pego usando bebida alcoólica no volante? Apreensão da CNH imediatamente, né? A multa vai até R$ 2.900, né? O motorista fica suspenso de dirigir por 1 ano e as incidências acabam causando crimes, né? Civis que podem levá-los até a prisão. Bom, secretário, para a gente encerrar, então, gostaria de deixar à vontade aqui para o senhor passar uma mensagem para o internauta que está nos assistindo, não só de Cuiabá, né? A gente está na internet e eu creio que muitos desses problemas são vistos aí em diversas cidades, infelizmente, né? Do Brasil, talvez do mundo. Então, fique à vontade. Eu gostaria de aproveitar o momento aqui, né? Primeiramente, como eu já disse no começo da reportagem, parabenizar os motoristas que estão, assim, levando em consideração o respeito, a gentileza dentro de Cuiabá. Nós estamos há 6 meses na Secretaria, tenho certeza vocês que o prefeito Emanuel Pinheiro está fazendo o máximo, o possível até o impossível para que a gente possa trazer para Cuiabá um trânsito humanizado, não só para o trânsito, como para o usuário do transporte coletivo. Essa é a principal meta do Emanuel Pinheiro, humanizar e trazer as pessoas para dentro da prefeitura, para que possam participar da prefeitura. E nós estamos trabalhando para isso. Gostaria um pouco mais de paciência. Eu sei que não se admite mais em falar, mas começou agora e tem que dar jeito. Nós temos que dar jeito sim, nós estamos procurando dar jeito. Tenha um pouquinho de paciência que nós vamos com certeza melhorar o trânsito em Cuiabá. Ok, secretário, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado a vocês, estamos à disposição do site assim que vocês quiserem. Nós conversamos hoje com o secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá, Antenor de Figueiredo Neto, falando sobre o programa Faixa Cidadã. O secretário anunciou aqui que está trabalhando na revitalização de muitas faixas, mas que mais importante, está trabalhando na conscientização dos motoristas para o respeito a essas faixas. O conjunto semafórico, como ele disse, está antigo, então precisa ser trocado. Nós falamos em uma situação muito importante que é o celular ao volante. Atenção, hein? A partir de julho, comecinho de julho, 7 de julho, mais ou menos, né, secretário? Vai começar a multa e não adianta nem ficar segurando o celular dentro do carro, não. Só de segurar o celular, você já pode ser multado. Então, põe no silencioso, desliga, deixa dentro da bolsa, põe dentro, né, de algum lugar que você não vai nem perceber que ele está tocando, porque isso é, na verdade, segurança não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas, né? Falamos aqui das blitz também, da atuação dos agentes de trânsito, lembrando aí que dirigir embriagado, dirigir depois de ter bebido é infração gravíssima, então você vai continuar a ver aí pela cidade essas blitz. O melhor então é se prevenir, evitar velocidade, usar o cinto, tudo isso, gente, acho que é a cidadania, né? A gente pode começar pela gente e a gente vai dando exemplo para as nossas crianças, para os nossos jovens, para outros motoristas. Quem sabe a gente melhora aí esse trânsito maluco que é de Cuiabá. Convido você a compartilhar essa entrevista acessando o RD News no RDTV ou o canal do RD News no YouTube e a gente se vê na próxima.